Leia a sua Bíblia, querido. Porque é isso que vai te trazer convicção. É isso que vai realmente você olhar e você fazer como Jesus Cristo disse para Satanás quando ele vem até ele. Nós temos exemplo, querido, de que todos aqueles que conversaram com Satanás, a maioria foram confundidos. Quando ele veio conversar com Jesus Cristo, Jesus disse: está escrito. Eu conheço o caráter do meu Pai. Amém? Então, tudo que o diabo dizia sobre a palavra era distorcido. E Jesus conhecia a verdade. E ele se posicionou. Mas é porque ele era Jesus? Não, querido. Ele estava aqui como homem. Ele estava com fome. Seu corpo estava querendo comer. Mas ele nos deixou um ensino. E ele nos mostrou como é que a gente deve se comportar. Com Eva foi diferente a conversa. A primeira coisa que o diabo disse foi logo: será se é assim mesmo? E aí ela tocou, depois aceitou a sugestão de comer e morte. E você conhece a história, nós não vamos discorrer nesse momento. Mas então, queridos, nós precisamos começar a entender que tem coisas que são básicas, mas que não podem ser desprezadas, porque senão tudo que vier em cima disso aqui, querido, não tem fundamento nenhum. Então o fundamento da minha fé é a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Eu ouvi até uma entrevista de um atleta de alto rendimento, um jogador de futebol bem sucedido. E aquele jogador ele é um cristão, um homem que conhece a palavra de Deus. E foi feita uma pergunta para ele, me chamou muita atenção. É até o Nino, jogador do Fluminense. Não é do meu time não, viu, gente? Mas ele é meu irmão. E nós vamos morar junto no céu. Ele disse algo, querido, que me chamou muita atenção. E às vezes pode ajudar algum de vocês aqui nessa noite. O entrevistador disse assim: Nino, você já parou para pensar como é que é? Daqui a 15 anos você não vai ser mais jogador. Você já parou, você já pensou isso? Te perturba? Ele disse: já me perturbou. Mas não me perturba mais não, porque hoje eu sei quem eu sou em Cristo. Daqui a 15 anos eu não sou mais jogador, mas eu sou de Cristo. Eu sei quem Ele é para mim. Eu vou continuar sendo pai. Eu vou continuar sendo marido. Eu estou jogador de futebol. Tenho meus desafios diários. Tenho visto Deus agir. E ele contou uma experiência, querido, que ele disse assim, que quando ele estava que ainda era um sonho para ele, criado os pais dele ensinaram os fundamentos da palavra, e ele disse que nada dava certo, nada acontecia, e ele tentava num clube, tentava em outro, circulou, e aí um dia ele disse que tinha muita saudade da casa dele, e ele tinha 17 anos nessa época, ele não tinha tido nenhuma oportunidade significante. E ele disse que naquele ano, ele vai passar férias na casa dos pais. E ele disse que deu uma saudade tão grande da família dele, que decidiu para o pai dele que não ia mais ser jogador, que ia desistir do sonho. E o pai dele, um homem de Deus, disse assim para ele: meu filho, vamos fazer o seguinte, não faça isso não. Experimente mais esses 6 meses. Se durante esses 6 meses nada acontecer, você volta para casa. E ele, em submissão aos seus pais, em temor a Deus, ele fez isso. E ele vai, e ele disse que aí, dentro desses 6 meses, querido,
faltou um jogador em outra posição, botaram ele. Descobriram que ele tinha mais de uma funcionalidade, ele jogava agora como zagueiro e meio de campo. E aí, já começaram a ver ele. E aí, ele nunca mais parou. Né? Aí ele disse assim, então tem dia, querido, que eu estou passando desafios muito grandes, mas eu olho para trás e aí eu penso, eu poderia nem ser jogador. Deus me fez jogador. E é para a honra e para o nome dele que eu vou viver. Eu vou glorificar e vou exaltar o nome do Senhor. Amém? Querido, para que você entenda, a primeira coisa que Deus quer que você se veja. Quem te define, querido, não é o que você faz. Não é o que você fazia. Quem te define é Deus, querido. Não é as circunstâncias que vai me definir quem eu sou. Não. Quem me define, querido, é a palavra. Amém? E é para isso que nós vamos ter, querido, que a cada dia, olha, batalhar pela nossa salvação, sim. De que forma? Fazendo aquilo que é tão básico, querido. Lendo a sua Bíblia. Se desenvolvendo em temor. Eu quero que seja colocado para mim Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 1. Tenha um pouquinho de paciência comigo, que eu vou ler uns 10 versículos desse aqui, e você vai entender o que eu quero te passar. Diz assim, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor, para mim não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Pode continuar. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivo para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Amém? Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco a fim de ganhar Cristo. Pode continuar. E ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Só para fechar aqui no 10 e no 11. Para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Então deu para entender, querido, que tudo que tu já foi, tudo que tu é, não se compara ao que tu tem em Cristo, querido. É incomparavelmente melhor o que o Senhor tem para nos oferecer. E nós precisamos estar fechados com um Deus desse, querido. Nós precisamos ler a nossa Bíblia. Parece até que isso aí é algo novo. Não está na Bíblia, querido. Você talvez não faça, está fazendo é ler. Tem coisa muito mais, querido. Muito mais. Eu me empolgo. Quando a gente lê a palavra de Deus, querido, ela te empolga, querido. Sabe por quê? Porque o Espírito está aí. Você é filho, querido. Não deixe que as circunstâncias te definam. Se levante como um filho. Faça como até mesmo o filho pródigo fez. E a palavra de Deus diz que ele caiu em si. E disse, eu vou voltar.
para a casa do meu pai. Ele esqueceu todas as besteiras que ele tinha feito e ele voltou. E o pai recebe de braços abertos. Então, queridos, não vamos deixar que nada nos embarace, não, irmão. Amém? Eu quero deixar bem claro que o significado do que Deus colocou no meu coração é sobre você entender, querido, qual é o seu papel no corpo de Cristo. E não tem ninguém que nos ensinou melhor do que Jesus, querido. Como é ser submisso, como é que é viver o amor que Jesus demonstrou, ele viveu. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou o ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, Jesus disse, nada façais por contenda, ou por vanglória, ou por vaidade. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos imaginar aqui, eu vou citar meu exemplo, tá? Para me citar exemplo dos outros, é melhor citar a gente mesmo. Imaginou, nós estamos aqui no Guará, aí chega o pastor Joselito, que tem uma bagagem boa lá de Taguatinga, pastor Rogério, irmã Ímina, pessoas que eu tenho o maior respeito e admiração. Aí, eles estão chegando aqui agora, aí eu fico preocupado. Rapaz, e eu? Pelo amor de Deus, querido, não faz sentido isso, querido. Você está me entendendo? Amém. Querido, eles vieram para somar com a gente. Amém? Eles vieram para somar com a gente, querido. E quando a gente está junto, querido, a gente tem mais força. Né? Quando nós separamos, querido, nós dividimos. Eu já não tenho tanta força assim. Vamos imaginar que eu chamo o Tiago lá para mover essa caixa aqui junto comigo. Aí tem 2 caixas dessas. Aí eu não quero o Tiago perto de mim, eu digo, não, Tiago, faz o seguinte, tu move aquela que eu vou mover essa aqui. Eu consigo? Muito difícil. Talvez nem o Tiago consiga a dele. Você está entendendo, querido? Quando a gente soma, querido, a gente tem mais força. Amém? Quando a gente se une, a gente vai mais longe. Meu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, você está debaixo de um departamento e chegou alguém para te ajudar, se alegre, irmão, celebre. Celebre. Nós vamos somar. Nós vamos melhorar esse negócio aqui. E Deus pega junto, querido, porque a palavra de Deus diz quão bom e quão suave é que o irmão anda em união. Existe um segredo, querido, para o crescimento. E esse segredo está no coração de Deus, que pode ser compreendido pelo teu coração também. Porque você é filho de Deus, querido.
Qualquer sentimento que não condiz com a palavra de Deus, meu irmão, se livre disso. Vaidade, ciúme, arrogância, coisa desse tipo, meu irmão, fora Satanás. Eu sei o que a palavra de Deus diz. Eu prefiro ficar com o que Deus diz. A palavra de Deus diz que ele se humilhou, querido. E Deus o exaltou sobre todo nome. Entenda, meu irmão, a fé opera pelo amor. Eu posso ter fé que mova monte, querido. Se eu não tiver amor, nada serei. E essa questão de amar, querido, a gente sabe, se tu quiser fazer um teste, é só a gente se juntar com muita gente. Comer 1 quilo de sal, como é de lá no Nordeste. Para você ver que as pessoas são diferentes, querido. Mas essa diferença, querido, não pode nos separar. Amém? Porque você tem a habilidade que eu não tenho. E a gente pode somar juntos. E a gente pode fazer a diferença nessa cidade. Deus tem expectativa, querido, comigo e com você. Para que a gente, no mesmo espírito, para que você entenda, querido, como foi que todas as coisas aconteceram dentro desse ministério. Você conhece a história do seu ministério? E se não conhece, eu vou te contar alguns pontos. Um casal que estava muito bem nos Estados Unidos, recebe uma direção, um direcionamento do Senhor, vá para o Brasil. E leve essa palavra para ensinar o meu povo. Eles vieram, eles chegam em Campina Grande, eles são acolhidos, há uma conexão de espírito com pessoas naquele lugar. Tem toda uma história que ele esteve em outros lugares, mas foi em Campina Grande que as coisas realmente aconteceram da maneira de Deus. E ali, alguns homens se conectaram com ele, e ali aqueles homens foram apacentados, e receberam a palavra com mansidão. Agora, se você acha que era fácil ser treinado pelo pastor Band, não, irmão, porque ele era um homem que falava a verdade. Ele dizia o que tinha que ser dito. Mas será porque ele também não tinha amor? Não, ele tinha muito amor. Eu sou pai, querido. Se meu filho fizer uma besteira e eu, em nome do amor, não corrigir ele, isso é amor? Não. O amor, querido, de Deus, é um amor que me diz que eu preciso de correção. Chama para perto. E aponta, meu irmão, esse caminho aí não dá certo, não. Isso é amor. Porque isso vai te fazer com que tu reflita, e se tu acolher a correção, tu vai mais longe. Tu vai avançar. Então, queridos, Deus espera que a igreja dele entenda e se comporte com maturidade. Essa é a expectativa que Deus tem comigo e com você, querido. Para você ver que a diferença entre unir e dividir, eu vou só citar esse exemplo que eu estava contando aqui sobre o ministério. Chegou um tempo em que muitas pessoas estavam ali, debaixo daquela unção pastoral do pastor Band, e ele teve um direcionamento de enviar esses homens para outros lugares. E aqueles homens vieram debaixo da mesma unção que estava operando lá em Campina Grande. E as coisas aconteceram. Dividiu? Não, querido. Era o mesmo, só foi se multiplicando. Para que você entenda como existe, é uma linha tênue. Eu posso criar uma ideia da minha cabeça e sair daqui dizendo que eu vou abrir uma igreja, até porque agora vai melhorar, né? Vai abrir mais uma igreja. Querido, se não está debaixo da direção de Deus, misericórdia. Quero nem pensar nisso.
você vai trazer peso sobre você. Você vai trazer dano sobre a vida de pessoas. Então, querido, eu quero dizer uma coisa para o pastor Alexandre e para a irmã Isa. Eu tenho muita alegria de ser pastoreado por vocês. Eu reconheço a unção que está na vida de vocês. E qual é o meu papel, querido? Só falar isso? Não. A fé tem uma atitude, querido. Pastor, você pode contar comigo. Aí quando você se aproxima, querido, talvez você vá ouvir dele dizer assim, meu querido, olha, te ajeita nisso aqui, pensa nisso. Mas tudo isso é necessário, querido. Amém? É muito, olha, eu oro pela vida da minha liderança, dos meus pastores, porque eles carregam uma responsabilidade maior do que a minha. Mas eu não posso ser irresponsável com o que me cabe fazer. Você já imaginou, cada um de você que faz, de repente você faz um louvor, e você não vê ninguém te ajudando, pegando junto contigo? Isso é bom, é não, querido. Agora, o que é mais importante é a gente guardar o coração. Amém. E não deixar ser envenenado pelas mentiras do diabo. Como eu comecei falando aqui, como eu comecei falando aqui, a palavra de Deus está sendo questionada. E tem muita gente, antigamente, no tempo que eu me converti, eu tive uma brilhante ideia de ir em toda a igreja, era minha. Aí eu ia de A a B. Depois eu comecei a compreender que aquilo não estava me ajudando a me identificar com nada. E eu digo até você que está nos visitando aqui nessa noite, querido, congregue. Se não for aqui, congregue lá na sua igreja. Não tem problema nenhum você nos visitar. Você é bem-vindo. E é por isso que a gente sempre fala isso. Queridos, você é muito bem-vindo, amém? Mas você tem liberdade, querido, para voltar. Mas uma coisa que eu estou falando, que isso é bíblico, congregue, querido. Amém? Seja aqui ou seja em outro lugar. Tenha isso como algo prioritário para a sua vida. Isso é saudável. Isso vai te promover. Se alinhe à visão que você crê. Pegue junto com o seu pastor, com a sua liderança. E quando as coisas de Deus acontecem, querido, todos nós nos alegramos. Eu tenho certeza, querido, que a vontade de Deus é essa para a nossa vida. Amém? O quão bom e quão suave é que todos andem em união. Então, como eu já falei, a fé é uma convicção, a fé não é sentimento. Todos nós já temos uma medida de fé quando nascemos de novo. Eu não sei se você é, mas eu acho que isso é uma boa notícia. Amém? Todos nós temos fé. Jesus chegou a dizer que se alguém tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, moverá monte. Então, queridos, você tem fé. Agora, nós precisamos avançar, queridos. Nós precisamos sair do que é básico e nos deixar levar para o que é perfeito. Filipenses capítulo 3. A partir do 12. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12. Fique em paz, viu, irmão? O apóstolo Paulo, que vem no 11, ele encerrou dizendo isso, ó. Com o propósito de seja como for na ressurreição dentre os mortos, nela está presente. Você acompanhou comigo. Agora vamos para o 12. Ele diz assim, não que eu já tenha alcançado tudo isso ou seja perfeito, entretanto vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude,
esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Se em algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso, Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Amém, amados? Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamentos que temos vivido. Vou parar por aqui. Querido, então, aqui a palavra de Deus mostra qual é um comportamento que a gente precisa ter. Amém? De alguém que tem maturidade, não vai, querido, ficar fazendo igual quando você vai brincar de bola com criança de 3 anos. Tem que levar para cada um uma bola. Todo mundo sabe que o futebol é jogado em equipe. Só basta uma bola para 22 pessoas. Mas se a criança for de 3 anos, tu tem que levar uma bola para cada um. Porque ele não dá bola para o outro. Isso é coisa da infância, querido. E nós precisamos tomar cuidado. Será que eu não estou me comportando desse jeito também, não? Eu estou perguntando para mim, tá, irmão? Querido, quando você lê sua Bíblia, você fica encantado. A Bíblia vai te fazer mais sábio. Ela vai trazer à tona aquilo que está encoberto. Vou só citar um exemplo aqui. Se nós apagar essas luzes aqui, eu não sei quem é que está lá na mesa de som. Eu estou vendo ali, eu sei quem é. Mas se apagar as luzes, eu não sei. Mas quando as luzes acenderem, eu sei quem é. Então, muitas vezes, irmão, às vezes algumas coisas que ainda está faltando luz chegar para a gente. Quando a coisa clarear, você vai ver, querido. Rapaz, eu não era essa coisa toda, não. E é bom mesmo que a gente veja, rapaz. Amém? A palavra de Deus, ela chega a dizer isso: examine-vos a vós mesmos. Ele não manda examinar ninguém, mas manda a gente se examinar. De vez em quando, querido, eu tenho que fazer isso. De vez em quando não, quase sempre. Até porque a palavra de Deus tem essa função, querido. Ela é crescente, é uma revelação progressiva. E quando você vai descobrindo melhor, mais de Deus, querido, tu também conhece quem tu é. Amém? A palavra de Deus diz que ela é como um espelho. Nós devemos nos ver pela palavra. E é através delas que nós vamos fazer as melhorias, né? Tudo com aquilo que a gente já tem dentro. Porque você não muda você mesmo por si só, querido. Mas você tem hoje um ajudador, alguém que conhece o coração do seu pai e alguém que quer te ajudar. Amém? Queridos, eu não vou me estender muito, mas tem muita coisa boa que a gente poderia continuar falando. E eu quero que você fique com isso. Se a fé opera pelo amor, se eu estou, querido, fora do amor de Deus, eu não vou longe não, querido. Minha fé não vai funcionar, vai ser uma perda de tempo, e depois não adianta eu culpar Deus. E se tem uma coisa, querido, que quem aprende é você, não é Deus que vai te ensinar, colocando uma enfermidade ou coisa desse tipo, como alguns creem, não, querido. Ele ensina pela sua palavra. Amém? Amém? Eu vou citar um outro exemplo humano, que é muito fácil. Às vezes tem pai, eu me lembro que no Nordeste o pessoal tinha muito orgulho, dizia assim: rapaz, eu formei meus 3 filhos. E eles ficavam todo orgulhosos. Um era contador, o outro era... Né? Resumindo,
Querido, não foi o pai que formou, não. Eles é quem se formam, querido. São eles que estudam. A gente só é um apoio. A gente só pega junto com ele, incentiva. Mas quem passa nas provas é eles. Então, com Deus, querido, é do mesmo jeito. Deus está sempre contigo. Te deu as ferramentas que você precisa. Te possibilitou estar na melhor escola da vida. Uma escola onde o Espírito Santo de Deus é o professor e é especialista ainda mais. E ele vai te ajudar, querido, e você vai ver como os olhos do teu entendimento vai ser iluminado através da leitura da palavra, do conhecimento de Deus. Você acha que, por exemplo, quando a gente vê a irmã Ímina ministrando aqui, querida, a irmã Ímina não foi dormir assim uma noite e orou, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que os meus olhos amanheçam um dia iluminado para que eu compreenda a tua palavra. Não, querido. Ela estudou, ela se dedicou, ela colocou o coração dela nessas coisas. E a cada dia, Deus tem acrescentado. Eu estou citando um exemplo, tá? Mas esse exemplo é para todos nós, querido. Nós precisamos estar envolvidos. Nós precisamos estar desejando. Nós precisamos ter sede e fome de Deus. Amém. Então, querido, essa fé que opera pelo amor, ela vai nos dar uma vida bem-sucedida em Deus. Amém? E eu estou crendo, querido, que a cada dia nós vamos estar entendendo todas essas coisas de uma forma ainda melhor, porque a cada dia que você vem, querido, algo é acrescentado na tua vida. Quero que você se coloque de pé, nós vamos fazer uma oração. Oh, aleluia, Pai. Nós te louvamos, Deus. Nós te louvamos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Pai, porque nós reconhecemos que sem ti nós não somos nada. Mas graças ao teu grande amor, você nos chamou. E você, Pai, tem feito maravilhas no nosso meio. Eu te louvo, te agradeço pela vida de cada irmão nesta noite, que está neste lugar. Nós declaramos pela autoridade que há no nome de Jesus Cristo os olhos do entendimento deles iluminados, eles sendo despertados, Pai, para ler a palavra, para se envolver, convicções da parte do Espírito sendo gerada no coração deles. Nós te louvamos, Pai, e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar. Queridos, tem alguém